Olá, meu nome é André Lima, sejam muito bem-vindos à nossa classe. Continuando o nosso estudo do Vem e Segue-me, hoje estudaremos o livro de Jó no Velho Testamento. Uma pergunta que tem ficado na mente de pessoas ao longo da história é: por que os justos precisam temer? Antes de continuar, convido você a se inscrever na nossa classe. É muito fácil. Basta se inscrever aqui neste canal do YouTube. Vem e segue-me, André Lima. É gratuito, não custa nada e todas as semanas temos um novo estudo. Também convido você a deixar o seu like. Isso é muito importante para podermos convidar mais pessoas para a nossa classe. E convido você de uma forma pessoal também convidar pessoas para participar da nossa classe. É simples, basta compartilhar este vídeo com algum de seus amigos. Vamos iniciar então? Por que os justos precisam temer? Primeiro, para entendermos um pouco mais sobre o livro de Jó, nós devemos entender que o livro de Jó faz parte daquele grupo de livros do Velho Testamento que é chamado de livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses 5 livros compõem um grupo que é chamado de os livros poéticos. Claro que na tradução do hebraico para a nossa língua, o português, no livro de Jó nós não conseguimos visualizar muito isso, mas conseguimos ver melhor em Salmos, Provérbios. Logo no começo do livro, o autor, que nós não sabemos quem foi, e não sabemos também qual é a época exata que Jó viveu, apenas sabemos que ele realmente foi uma pessoa que realmente viveu e que o Salvador cita Jó. E os apóstolos também citam o Jó como uma pessoa que realmente existiu. Não foi uma obra literária, poemas que alguém se inspirou a escrever, mas Jó realmente existiu. Logo no começo, em Jó capítulo 1, versículo 1, diz que ele era da terra de Uz, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do pecado. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, eram 10 filhos. Era um homem de muitas posses na sua época. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitas pessoas servindo a ele. Era esse homem maior do que todos os do Oriente. Então Jó era um homem em muitos aspectos, abastado em bens, em propriedades e tudo mais. Tinha 10 filhos e ele tinha muitas posses. Ele era um homem reto, temente a Deus. E diz que os filhos de Jó, eles faziam seus banquetes e cada filho tinha sua data e convidava os seus filhos, seus outros irmãos, ou melhor, e suas irmãs e participavam. Quando encerrava todo este ciclo, olha o que Jó fazia em Jó 1, versículo 5. Sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó mandava buscá-los e santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Quando eu li esta passagem, eu comecei a lembrar de cada um de nós que somos pais, avós, e fiquei pensando como nós oramos por nossos filhos, né? Aqui em casa, todas as manhãs, todas as noites, eu oro por meus filhos. Além das orações, individualmente, além das orações com minha esposa, quando oramos juntos, nós também lembramos de nossos filhos. Gostamos de falar nominalmente o nome deles. E penso que você também faz isso. É maravilhoso. Jó era um homem que temia muito a Deus e ele procurava sempre cuidar de seus filhos. Muito, muito reto. Também hoje eu fico lembrando que nós temos a oportunidade de ir nos templos de nosso Deus e colocar seu nome, o nome de nossos filhos, na lista de oração para que os frequentadores do templo
ao orarem, possam orar por nossos filhos. Como nós cuidamos de nossos filhos, não é, irmãos, irmãs? Oramos por eles, jejuamos por eles, nos preocupamos com eles. Muito embora às vezes eles já são bem adultos. O meu filho mais novo tem 32 anos já, vai fazer agora. Fez agora. E está fazendo agora. Muito bem, vamos corrigir aqui. Eu tenho 5 filhos, o mais velho é 42. Como nós amamos nossos filhos. E nós vemos aqui que Jó, em seus dias, amava tanto seus filhos e cuidava tanto deles. E daí as escrituras, e eu lembro que no começo eu falei que Jó era um livro poético, aqui mostra um diálogo entre Satanás e Deus, né? Mas de maneira nenhuma nós devemos entender que isso é uma barganha entre Deus e o diabo, nada disso, mas de uma forma poética para poder introduzir o assunto. Diz que um dia Jó se apresentou diante de Deus e daí o Senhor fala para Jó no versículo 8 do capítulo 1. Consideraste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás então diz, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste de sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não te amaldiçoará na tua face. E então o Senhor diz a Satanás, no versículo 12, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E lembra, é um livro poético, uma ótima introdução. E então, no versículo 13 até o versículo 17, começam as provações terríveis que Jó teve que suportar. Aqui eram as provações referentes a seus bens terrenos. Diz assim, isso sucedeu um dia, quer dizer, num único dia, que os filhos estavam lá na festa, comiam, bebiam, e então veio um mensageiro e disse que os bois tinham sido todos roubados, né, pelos sabeus, e mataram todos os servos, só um escapou. E então, terminando de falar esse servo, chega outro servo e diz, fogo do céu caiu e queimou todas as ovelhas e os servos, e só eu escapei. E então mais um chega ao outro, ainda terminando de falar, e diz assim, que os caldeus vieram, conquistaram todos os camelos e mataram todos os servos e só ele escapou. E estava assim, diz eles a falar, então uma outra provação ainda maior, muito maior, que está nos versículos do 18 até o 21. E essa é uma provação muito grande. Diz assim, 18, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio, além do deserto, e dos 4 cantos da casa, e deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens e morreram. Versículos 18 e 19. Que provação! Naquele momento ele ouviu a notícia que todos seus bens terrenos tinham se perdidos. E terminando de falar, mal terminava de falar, chega um outro e diz, olha, veio um vento forte e teus 10 filhos morreram. Qual foi a reação de Jó? Qual seria a tua reação ao ouvir todas essas coisas? No versículo 20 e 21 mostra a reação de Jó. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto
Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Como você agiria, querida irmã, querido irmão? Lembra, nós podemos continuar exercendo fé em Deus, mesmo em meio às mais terríveis provações. As provações, elas vêm sobre os justos e sobre os injustos, e fazem parte da provação da vida mortal. Eu fiquei pensando como nós reagimos diante das adversidades, das dificuldades, das provações da vida, que todos nós encontramos, que todos nós enfrentamos, que todos nós passamos. O elder Richard J. Scott, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, membro do Quórum dos 12 Apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ele faleceu alguns anos atrás. Ele, de certa vez, falando sobre este assunto, ele disse, abre aspas, ao depararmos com a adversidade, somos levados a fazer muitas perguntas. Só uma interrupção aqui. Esta citação afetou a minha vida muito, e ao longo dos anos eu sempre lembrava desta passagem, dessa citação do elder Scott, e sempre me ajudou a enfrentar de uma maneira melhor todas as provações da vida. Vamos continuar. Algumas das provações têm propósito, outras não. Fazer perguntas como, por que isso tinha de acontecer comigo? Por que tenho que passar por isto agora? O que foi que fiz por causa disso? Não nos levará a lugar algum. Não ajuda nada fazer perguntas que reflitam oposição à vontade de Deus. Em vez disso, pergunte, o que devo fazer? O que devo aprender com essa experiência? No que preciso mudar? A quem devo ajudar? Como podemos lembrar-nos das muitas bênçãos em época de provação? E essas perguntas que o elder Scott fez me ajudaram imensamente. E ele continua, e a próxima parte é ainda mais significativa. Diz, esta vida é uma experiência de profunda confiança. Confiança em Deus e em seus ensinamentos, em nossa capacidade de, guiados pelo Espírito, obedecer a esses ensinamentos. Confiar significa obedecer à vontade, ou melhor, confiar significa obedecer de boa vontade, mesmo sem conhecer os resultados. A fim de produzir frutos, a confiança no Senhor deve ser mais forte e duradoura que a confiança em nossos sentimentos pessoais e nossa experiência. Fim da citação. Que passagem maravilhosa, né? Que ensinamento maravilhoso do elder Scott. Fazer as perguntas corretas. O que devo fazer? O que devo aprender? Não é assim? Eu lembro que quando eu sinto que estou passando por alguma provação, eu sempre pergunto, Senhor, me mostra, abre meus olhos, eu quero aprender logo o que eu tenho que aprender para que isso passe. Eu sempre faço isso. Muito bem. Continuando, então Jó tinha tido a aprovação dos bens materiais, a aprovação de perder seus filhos todos num único dia, e tudo isso aconteceu num único dia. E então, lá vem de uma forma poética novamente, Satanás se apresentando diante do Senhor e diz assim, pele por pele, isso está no capítulo 2, versículo 4, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoa na tua face. E então o Senhor fala para Satanás, eis que ele está na tua mão, porém poupa-lhe a vida. E no versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta, ou melhor, do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Só para nós entendermos,
aparentemente essa doença que ele tinha, ela se chamava elefantíase, que deformava todo o corpo. Tinha ferida, pústulas por todo o corpo, vermes saíam, ele exalava um cheiro horrível, fédido, que ninguém suportava, nem a esposa, nem ninguém. E então, a mulher de Jó diz o seguinte, aqui eu queria que você pudesse reconhecer assim, uma outra provação tremenda que Jó passou, que eram as doenças e também a atitude da esposa. No versículo 9, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer das doidas, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então eu fiquei pensando nas provações das doenças. Recentemente nós estamos encerrando já uma pandemia, praticamente ela passou. E nós vemos como muitos de nossos amigos tiveram seu passamento prematuro e foram-se. E eu fico pensando nas pessoas que são acamadas, doentes. Nós mesmos ficamos doentes às vezes. E fico pensando nas aflições que passamos ao ver nossos familiares tão queridos sofrendo. Mas em tudo isso Jó não pecou. Quando fala aqui da relação da esposa de Jó, e como ela fala para ele, olha, amaldiçoa Deus e morre, porque a situação dele realmente era terrível. Jó estava abalado emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, em todos os aspectos, mas espiritualmente ele se continuava um homem inabalável na fé. E nesse momento de ver a esposa criticando a ele, eu lembrei de uma passagem que está em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 22 até o 28, que mostra a todos nós, irmãos, homens, maridos, esposos, como devemos ser no nosso relacionamento com nossa esposa. E eu gostaria de ler aqui em Efésios, capítulo 5, dos versículos 22 até o 28. Eu fico imaginando qual mulher na face da terra não gostaria, não oraria, não trabalharia a sua vida para ter um homem como é descrito aqui. Lembra, irmãs, muito do teu esposo você contribui para formar, para transformar ele no tipo de homem que ele deve ser. E no versículo 22 diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido como ao Senhor. Quando começa a ler parece assim um pouco machista, né? Um pouco assim impositivo, né? Dá a ideia de um chefe cruel e você se submete. Não é nada disso. Quando fala aqui do marido, né? E no 23 diz assim, ó, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo. Quando fala assim que o marido é a cabeça, não significa que ele é um líder impiedoso, uma pessoa grosseira, não é nada disso, isso não faz parte da escritura, significa que ele está presidindo sobre a família. O homem e a mulher estão em pé de igualdade. O que significa presidir a família? Deixa eu lhes dar um exemplo. Atualmente eu estou tendo grande honra e privilégio de servir como bispo de uma ala. E na ala, então, como bispado, formando o bispado, tenho 2 conselheiros. Então eu sempre ouço meus conselheiros, pergunto a eles como eles veem determinados assuntos. Peço a eles que deem sua opinião sincera, que não fale o que eu quero ouvir, mas o que realmente eu preciso ver que eu não estou vendo. E então juntos tomamos a decisão que afetará melhor a vida das pessoas e de toda a ala. Isso significa presidir. Então na família, o homem, o marido, portador do sacerdócio, preside. Percebe? E ele e a esposa estão em pé de igualdade.
E cada um vê de uma forma. Por exemplo, se eu mostrasse assim, nesta forma, e perguntasse para minha esposa o que você está vendo, ela ia ler aqui, eu estou vendo uma Bíblia, está escrito Bíblia Sagrada. Mas se eu que estou olhando desse lado, eu disse, não, eu estou vendo um livro de capa preta. E o que eu quero mostrar com isso é que o homem e a mulher, sobre os mesmos aspectos da vida ou criação de filhos, qualquer aspecto, eles têm pontos de vista diferentes de um mesmo todo. E então juntos se aconselham e ali formam um conselho que preside a família. Esse sentido, o marido preside sobre a família. Diante de Deus, o homem e a mulher estão em pé de igualdade. Muito bem, nós podemos ler isso na família Proclamação ao Mundo, é só procurar. Continuando no versículo 24. Irmãos, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando como deve ser o marido, no 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu próprio marido. Significa que o marido preside, é apenas isso, não tem melhor nem pior, não tem superior nem inferior, estão no mesmo pé de igualdade, sendo que a presidência é exercida pelo marido, é só isso. Versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, percebe a tua responsabilidade de dar a vida por tua esposa? O que significa isto? Na minha própria experiência pessoal, eu lembro que quando casei, eu olhava para o nosso casamento, eu pensava, eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, jovem. Com um pouco de tempo eu comecei a falar, nós, né, nossa casa, nós. Passado mais alguns anos, e o amadurecimento veio, e a visão correta como eu sou, a impregnar todo o meu ser, eu comecei a ver como eu faço para que minha esposa seja mais feliz. Porque nós dois somos um, e se ela está mais feliz, eu estou mais feliz. E é lógico que um jovem casal não consegue ver isso. Até mesmo alguns casais de mais idade não conseguem enxergar isso. Mas é a pura verdade. Quando você procura fazer sua esposa feliz, daí você é feliz. Percebe? Um ajudando o outro. Continuando aqui. O marido então tem que dar a vida pela esposa. E no versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, que não tivesse mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que fosse santa e irrepreensível. Então nós, esposos, nós, maridos, devemos fazer tudo por nossa esposa, para levá-la de volta à presença de nosso Pai Celestial, para que ela seja aceita novamente na casa de nosso Pai Celestial como uma filha querida, amada, que ela é. Mas lembra, para voltar à presença de nosso Pai Celestial, nós chegamos em casal. Então, se eu levo a minha esposa, significa que eu vou junto. Dá para ver? Claro, mas talvez alguma irmã tão querida, tão fiel, tão digna, esteja ouvindo e diz, mas irmão André, eu não casei. Irmão André, eu me divorciei. Não importa a razão, N razões. Mas eu sou uma pessoa tão digna. Irmãs e irmãos. Também acontece com irmãos isso. Lembra, eu e você, no momento, só enxergamos o que está diante de nossos olhos. A vida mortal. Mas lembra que nós já existimos na existência pré-mortal e que depois da mortalidade teremos toda a eternidade pela frente. E que no devido tempo o Senhor vai consertar tudo isso. Mas nós, eu e você, temos que continuar fiel. Percebe? E todas as bênçãos serão acrescentadas. Ninguém será privado de bênçãos na vida, na eternidade, se tiver sido fiel, digno, reto diante de Deus. Tá bom?
E no 28, encerrando, diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua própria mulher, ama-se a si mesmo. Não é maravilhoso isso? Irmãos e irmãs, maridos, ouçam, assim dizem as Escrituras como nós devemos ser. Mas eu gostaria de lembrar que aqui no caso, Jó, voltando para Jó, Jó estava num período terrível, uma pressão de doença emocional, psicológica, financeira, em todos os aspectos, pressionando ele. O estresse devia ser terrível, porque além de toda aquela doença, diz que ele tinha sonhos horríveis durante a noite. E a mulher diz assim, a esposa de Jó diz: ainda retens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Claro, deixa eu fazer uma defesa aqui na esposa de Jó. Ela também estava passando por uma situação terrível. Ela também, junto com o marido, perdeu todos os bens. Ela também perdeu os filhos num único dia. Ela também viu o marido amado deformado pela doença, que se tornava irreconhecível, que ninguém podia estar próximo dele, de tão fédido que era, um odor horrível, e ele sofrendo tanto, e ela sofrendo também emocional, sofrendo psicologicamente, financeira, de todas as formas. E ela, num momento de desespero, falou isso, tá bom? Mas eu gostaria de dizer assim, esposo, seja como Cristo para sua esposa. E irmãs, esposas, não sejam implicantes com seus esposos, mas ame-os como um igual. Procure fazer a mesma coisa por ele. A esposa que ama o seu marido ama a si mesma. Tá bom? Muito bem. E então nesta cena toda vem alguns amigos para visitar Jó e confortá-lo. Diz que a aparência de Jó era tão horrível que eles não o reconheciam. E então daí nós temos, dando prosseguimento aqui na história de Jó, temos vários capítulos que vão descrevendo as falas e tudo mais, e por fim os amigos de Jó começam a falar para ele que ele deveria se arrepender, porque alguma coisa podia ter errado com ele. É uma situação muito difícil. Então temos mais uma provação. Os amigos começam a repreendê-lo como se ele tivesse feito coisas erradas. E na verdade ele não fez, não pecou, não fez nada errado. Irmãos e irmãs, devemos ter muito cuidado quando vemos alguém sofrendo. Não devemos logo pensar na nossa mente: deve ter muito pecado, porque não era o caso de Jó. Lembra que as adversidades, as provações fazem parte da vida mortal. E às vezes nós vemos pessoas que faliram e não tem nada a ver com pecado. Nós vemos pessoas doentes, não tem nada a ver com pecado, faz parte da mortalidade. Cuidado, que tipo de amigo você é? Você julga como aqueles amigos de Jó? E Jó, conversando com seus amigos e falando, ele diz assim, no capítulo 12, versículo 2, né? Ele falando com seus amigos, ele fala: não vos sou inferior. Olha só que coisa, não sou uma pessoa inferior. Às vezes, quando as pessoas estão passando por provações, lembra que nós já falamos, pergunta: o que eu devo aprender? O que o Senhor quer me ensinar? Preciso ajudar alguém? São boas perguntas. Mas vem às vezes sentimentos de que nós estamos errando, que somos inferiores. E aqui Jó estava dizendo: olha, não vos sou inferior. E Jó começa a falar sobre a sua vida e diz assim, no 4, capítulo 12, versículo 4, eu sou motivo de riso aos meus amigos. Eu que invoco a Deus e Ele me responde. O justo e reto serve de motivo de riso. E então ele fala no capítulo 30, deixa eu achar aqui o capítulo 30,
nos versículos 1, 5 a 10, ele diz assim, ó: porém agora se riem de mim os de menos idade do que eu. E ele diz assim no 9: porém agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. No 10: abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Olha que situação terrível passava Jó. E assim estava Jó naquele momento de grande aflição, mas continuava exercendo fé no Senhor. E quando eu falo aqui no Senhor, é no Senhor Jesus Cristo, que é o Deus do Velho Testamento. Ele sabia que Jesus Cristo o amava. Ele sabia que em Jesus Cristo poderia confiar. E eu separei aqui algumas citações, só lembrando, olha depois nos comentários, eu coloquei todas as citações lá, talvez você queira guardar para você, utilizar em uma aula, um discurso, uma reunião familiar, tá tudo ali, tá bom? Nos comentários. Diz assim uma citação do elder Henry B. Eyring. Só um minutinho. Já que eu falei lá já que eu falei ali nos comentários, eu convido todos vocês que estão assistindo até agora que procure observar os sentimentos que têm vindo ao seu coração, que são sentimentos que vêm pelo Espírito Santo. E então escreve alguma coisa nos comentários, algo que você sentiu, uma impressão que teve, que possa ser compartilhada. Eu tenho procurado responder a todos que colocam comentários, e será um prazer escrever alguma coisa para você, tá bom? Continuando. Então o elder Henry B. Eyring diz assim, abre aspas: precisamos de forças que estão além de nossa capacidade de guardar os mandamentos em todas as situações que a vida nos apresenta. Fim da citação. Eu, você, todos nós, precisamos forças que vêm dos céus, irmãos, para nos ajudar a nos mantermos fiéis em todas as coisas, retos e dignos diante de Deus. O presidente elder na época, Russell M. Nelson, presidente da igreja hoje, mas um apóstolo na época. Hoje ele também é apóstolo, profeta, vidente revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o presidente Russell M. Nelson. Então, em 1990, numa conferência, ele disse, na conferência de outubro geral, abre aspas: vocês estão bem protegidos se souberem quem são, porque estão aqui e para onde estão indo. Deixem que toda decisão que tomarem no caminho que conduz a seu destino eterno seja moldada por sua individualidade. Fim da citação. O que o presidente Nelson tem ensinado? Que durante a tua vida, especialmente durante as tuas provações, tome tuas decisões por você mesmo, não pelo que os outros estão falando. No caso dos amigos, falavam de Jó, te arrepende, mas ele era inocente. Até a esposa disse, amaldiçoa Deus e morre. Mas tome as decisões de andar em retidão, de continuar sendo um discípulo do Salvador, baseada no teu conhecimento, na tua própria individualidade. Não passe as tuas escolhas para as outras pessoas. Escolha nosso Pai Celestial como teu Pai. Escolha o Jesus Cristo como teu Pai. E nós fazemos isso ao aceitar o batismo. Em Moisés 6, nós vemos o batismo de Adão. Então, continue buscando o Senhor e tomando as decisões por você mesmo. Continua vivendo teus convênios. Lembra que se você souber de quem você é, se você souber de onde você vem e para onde você está indo, você vai poder tomar melhores decisões. E o elder Neil A. Maxwell, um apóstolo do Senhor já falecido, ele diz assim, abre aspas: resistam aos argumentos do mundo e irão descobrir que se permanecerem firmes, outros os seguirão, alguns até de forma surpreendente. Como disse Paulo, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nem homens, nem mulheres podem ser verdadeiramente livres se seu comportamento
os faz perder o espírito. Fim da citação. Irmãs e irmãos, em meio às provações, em meio a todas as situações da vida, devemos continuar sempre tendo a influência do Espírito Santo junto de nós. E tudo irá bem. Lembra que o Salvador falou em João 14:27, uma escritura que eu amo. Dei-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nem se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãs, irmãos, não devemos buscar a paz do Senhor nos bens materiais, na posição social, na fama, mas devemos buscar aquela paz que vem através do Espírito Santo, que dá paz ao coração, que aumenta a nossa fé em Cristo. Sentimos em todas as nossas entranhas que o Deus vive, que Jesus Cristo vive, que é o nosso Salvador. Devemos nos apegar ao Espírito Santo, estarmos dignos, retos, santificados mesmo, para que sempre possamos compartilhar na nossa vida, em todos os momentos, a companhia do Espírito Santo. E tendo a companhia do Espírito Santo, possamos tomar as decisões corretas. Continuando, Jó ele faz uma menção aqui entre jovens. Na verdade ele fala das pessoas de mais idade, né, mais maduras. E eu já fiz uma comparação entre jovens e pessoas de mais idade. No capítulo 12, continuando, no versículos 12 e 13 diz assim: com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Então, falando de como as pessoas com mais idade são mais sábias, mais ponderadas, mais comedidas, que andam com mais precavidas na vida, andam se cuidando, né, em todos os momentos, para em tudo guardar os mandamentos de Deus. Nós estamos sendo assim, como o Jó falou. E eu lembro de uma aula, uma vez há muitos anos atrás, eu presidia um coro de sumos sacerdotes. Na época tinha o coro do sumo sacerdote e tínhamos o coro de elders. Hoje só temos o coro de elders, onde sumos sacerdotes e elders participam juntos. Mas naquela época tínhamos os dois coros distintos. E eu lembro que um dia eu perguntei qual a diferença entre nós ali, os sumos sacerdotes e os jovens. Muitas foram as respostas, mas uma ficou no meu coração. Um irmão muito sábio disse, movido pelo Espírito, eu tenho certeza, disse ele: a diferença é que nós, os sumos sacerdotes, sabemos mais do que os jovens, que nós dependemos do Salvador. Eu achei aquilo extraordinário. Irmãs e irmãos, eu e você, nós sabemos realmente que dependemos em tudo do Salvador Jesus Cristo? Boa pergunta, não é? Então, eu gostaria de perguntar a todos nós que estamos ficando um pouco mais de idade a cada ano. Nós estamos ficando mais velhos à medida que os... Claro que estamos ficando mais velhos, André. A pergunta não é essa. Nós estamos ficando mais sábios com o passar dos anos. E o sábio é aquele que sabe, que depende do Senhor Jesus Cristo, que procura ser um discípulo, que procura viver tudo o que o Senhor tem ensinado. Bom, vamos continuar. Aqui no capítulo 13, tem uma passagem assim, que eu achei fantástica, que é no versículo 15 e 16, que diz: ainda que ele me matasse, nele esperaria. No 15, né? No 16, também ele será a minha salvação. Embora Jó estivesse ali com todas as adversidades, ele pensa no seu coração, na sua mente, que mesmo que ele morra, ele vai continuar confiando no Senhor, vai continuar esperando e exercendo fé. O presidente Spencer W. Kimball, no livro que ele escreveu, Fé Precede os Milagres, ele disse, abre aspas, se encararmos a mortalidade como sendo
toda a nossa existência. Então dor, pesar, fracasso e vida curta seriam uma calamidade. Mas, vendo a vida como algo eterno que vem de um remoto passado pré-mortal e se estende num eterno futuro pós-mortal, então todos os acontecimentos podem ser colocados em sua devida perspectiva. Fim da citação. Queridas irmãs, queridos irmãos, às vezes, quando nós olhamos só para a situação que nós estamos passando nos nossos dias, uma turbulência financeira, doença na família, problema com os filhos, se nós conseguimos olhar só para isso, então nós temos sérios problemas. Mas quando nós temos uma perspectiva eterna de que continuaremos a viver eternamente e que à medida que eu e você, que nós formos dignos, retos, tementes a Deus, discípulos verdadeiros, herdaremos a vida eterna, aquela situação, aquele problema, por maior que seja, e eu reconheço que são muito pesados às vezes, ele vai voltar para o seu devido lugar em comparação com a eternidade. E quando nós temos esta visão, nós podemos passar melhor por todas as provações que passamos. Continuando, aqui no capítulo, passei aqui, irmãos. No capítulo 19, que eu quero ir, eu não estou achando aqui. Acontece com vocês, às vezes, começa a folhear e passa muito. Aqui, capítulo 19. No capítulo 19 também é um capítulo muito especial de Jó, porque ele está numa situação terrível. Se sente aquela solidão das provações, se sente abandonada. No capítulo 19, versículo 13, ele diz assim: pôs meus amigos longe de mim. Vou repetir. Pôs meus amigos... Não, vou repetir. Pôs meus irmãos longe de mim. E os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. E Jó então sente o abandono, a solidão em meio às suas provações. No 20, os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele de meus dentes, que era uma expressão da época, significando que ele não tinha mais nada. E então, aqui no capítulo 19, nos versículos 23 a 26, tem uma passagem maravilhosa de fé, de confiança no Salvador Jesus Cristo, que diz: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Não é maravilhoso? E no 27 ele conclui assim: a quem eu verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outro. Por isso as minhas entranhas se consomem dentro de mim. O Espírito Santo testificando no coração e na mente de Jó, em meio a todas aquelas adversidades, que Jesus Cristo vive e que ele mais uma vez se levantaria mesmo depois da morte e se apresentaria diante do Senhor e o veria e estaria com ele. E falando sobre morte e ressurreição, aqui no capítulo 14 de Jó, no versículo 14, Jó faz a pergunta que talvez mais impressiona a toda a humanidade, que diz:
Morrendo o homem, porventura tornará a viver? E essa pergunta foi respondida pelo próprio Salvador, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. E devido à ressurreição de Cristo, todos nós um dia ressuscitaremos. Devido à ressurreição de Jesus Cristo, todos nós um dia ressuscitaremos. O elder Dallin H. Oaks, que serve atualmente como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e como conselheiro na primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, certa vez ele disse, abre aspas, a certeza da ressurreição nos dá forças e perspectiva para suportar as dificuldades mortais que cada um de nós e nossos entes queridos precisam enfrentar, como as deficiências físicas, mentais ou emocionais que trazemos conosco no nascimento ou adquirimos durante a vida mortal. Graças à ressurreição, sabemos que essas deficiências mortais são apenas temporárias. Fim da citação. Irmãs e irmãos, que possamos exercer fé no Salvador, que possamos voltar nosso coração, nossa mente para Ele continuamente. Jesus Cristo, Ele é a fonte de toda a felicidade. E se nele confiarmos, se nele buscarmos, se realmente nos tornarmos seus discípulos, seus filhos, teremos certeza de vida eterna. E no capítulo 42, já encerrando, mostra e Jó aprende que o Senhor nunca o abandonou, que nunca o deixou e que sempre estava ali. Eu fico lembrando daquela experiência do mancebo rico, do jovem rico, que o Senhor fala para ele assim, uma coisa ainda te falta, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Eu fico pensando se Jó não teria que aprender algumas coisas. Eu não sei tudo que Jó precisava aprender, mas eu sei que ele aprendeu que o Senhor o abençoa, que o Senhor abençoou mais depois de todas essas provações do que antes. Finalizando, no capítulo 42, no versículo 5, ouvimos de Jó essas palavras memoráveis. Com o ouvir dos meus ouvidos te ouvi, mas agora te vem o meu olho. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó, ainda na carne, mesmo ali, ele pode contemplar seu Salvador, Jesus Cristo. Ah, que experiência maravilhosa. O Senhor repreende no versículo 7 a Elifaz e os outros amigos, e ele fala que eles devem ir e oferecer holocaustos por eles, e que Jó oraria por eles, porque Jó é um homem reto diante de Deus. E o Senhor, então, ele diz que dá em dobro tudo o que Jó possuía. E então ele abençoa com 4.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e jumentas, e 1.000 juntas de jumentas. E ele dá mais 10 filhos a Jó, 7 homens, 3 mulheres. Não foram 14 nem 6, né? Por quê? Porque aqueles outros 10 filhos que morreram, eles não estão perdidos, devido à expiação do Salvador Jesus Cristo. As famílias podem ser eternas. E Jó agora tinha 20 filhos. Encerrando, eu gostaria de encerrar com as palavras do elder Bedner. Ele fez um discurso, está na Liahona de julho de 2022, ele fala sobre o templo, sobre as ordenanças do templo, e ele diz assim, abre aspas, as ordenanças sagradas, que são recebidas dignamente e lembradas continuamente, abrem os canais do céu, por meio dos quais o poder da divindade pode fluir para a nossa vida.
a realização e o cumprimento dos convênios sagrados nos vinculam ao jugo do Salvador e podemos ser abençoados com uma força além da nossa para vencer as tentações e os desafios da mortalidade, enquanto nos preparamos para retornar à presença de Deus. Fim da citação. Queridas irmãs, queridos irmãos, esta era a mensagem que eu tinha para trazer para você hoje. Não julgue a você mesmo pelas provações que você está passando. Elas realmente não te definem. As provações que você está passando não te definem. Você é um filho ou uma filha de Deus que te ama. As provações fazem parte da vida mortal. Continua firme em Jesus Cristo, com fé inabalável. Continua reto, digno. Vá ao templo. Busque esse poder espiritual dos céus para continuar vivendo aqui na vida. Receba mais luz, mais força para poder sobrepujar todas as coisas. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, a todos vocês que estiveram comigo até este momento, muito obrigado. Amo vocês. São pessoas muito especiais mesmo. Tchau, fique firme.